Olá, olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Blitai e hoje nós vamos fazer um resumão aqui de Guerra Artoniana, né, dentro de Tormenta 20, a nossa maior campanha aqui do canal atualmente. Isso porque ela volta agora dia 29, tá? Dia 29, esse ano nós vamos jogar aí todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Você tem um compromisso, tá? Já marca aí com a gente. E aí, para relembrar a galera que assistiu, ou até mesmo, né, para você que quer começar a acompanhar esse ano com a gente, mas não tem tempo de ver os outros episódios, vou fazer aqui um resumão para vocês dos 9 primeiros episódios, que foi o que nós jogamos no ano passado. A minha ideia é a cada arco, né, digamos assim, a cada série de aventuras, fazer um resumão para vocês, né, vou esperar ali 10, 12 episódios e fazer um grande resumão para todo mundo. Aqui nós temos o nosso primeiro episódio, olha só, nós começamos com a equipe reduzida, tá? A nossa equipe atual aí é de 5 jogadores, com várias participações especiais. Essa é uma campanha muito grande que eu quero incluir, inclusive a participação de vocês. Se você dá uma olhada lá no meu Instagram, @blitai18, nós estamos convocando aí a galera que quer jogar dentro da campanha, tá? Tô chamando a galera para fazer participação especial como vilão, como NPC aliado. É uma campanha que eu quero interagir com todo mundo, a gente tem várias mecânicas aí para isso. No chat ao vivo, quando a live está acontecendo, a gente faz várias enquetes, tanto para vocês participarem, mas também para tomarem decisões importantes, como com as mecânicas e de relacionamento com os NPCs. Então, cara, é uma campanha muito divertida de se assistir ao vivo, tá? Por causa disso, são várias interações no chat o tempo todo, a galera brincando, enfim. E no primeiro episódio, começando o nosso resumão para valer, inclusive já deixa o like, se inscreva no canal aí, por favor, para acompanhar essa campanha com a gente. Clica no botão Seja Membro, tá? Por apenas R$3 por mês, você ajuda muito o canal. Muito obrigado aí a todos os membros. Teremos vários conteúdos extras, inclusive, para os membros. Vamos lá, então, falar da nossa campanha. Nós temos aí a galera. É uma campanha jogada majoritariamente por mulheres, né? Mulheres em Tormenta 20, olha só que maneira. Nós temos 4 jogadores incríveis aqui, eu vou apresentá-las para vocês aos poucos, mas os nossos personagens. Começamos com 2 personagens sendo apresentados e uma viajante, né? Nós temos vídeos aqui no canal sobre cada um deles individualmente, falando um pouco sobre eles. Vale a pena você dar uma olhada, clica na playlist de Guerra Artoniana aí na descrição, tá bom? Então, basicamente, nós temos ali o nosso querido pavão, Morro, ou Moreal, chamado Tai Lung, que ele é um lutador, e nós temos a Anaita, que é a nossa frade, uma classe nova, ela é uma Agelus. E nós tivemos ali... Eita, bugou aqui o negócio. Nós tivemos ali o encontro desse pessoal, tá? Em que, na primeira sessão, a Anaita e o Tai Lung já se conheciam, combinaram um reencontro no pequeno vilarejo ali, no pequeno feudo de Karst, localizado em Yudenak, um território em que a supremacia purista está começando a caminhar ali, a ganhar forças, né? Eles têm uma cultura muito forte nesse sentido purista e preconceituoso. Se você caiu de paraquedas aqui e não faz a menor ideia do que eu tô falando, a supremacia purista é acima de tudo, uma ideologia, né? Atualmente na lore ela é uma nação que prega, é muito parecido com os alemães lá em 1945, se é que vocês entendem do que eu tô falando, né, em 1940 e tudo mais. Não posso falar a palavra aqui porque o YouTube me sabota. Mas, basicamente, eles têm essa ideologia e nossa campanha ela se passa vários anos atrás, tá? Atualmente, na lore do Tormenta, nós estamos ali em 1421, 1422, e essa campanha ela se passa em 1410, então aí 11, 12 anos antes. E nessa época, Yudenak, ou a supremacia purista, ainda não era, né, a supremacia purista ainda não era uma nação completa. Eles tinham apenas essa ideologia que ia crescendo por debaixo dos panos. Enfim, e a nação em si era chamada de Yudenak, ou Yuden, de uma forma geral. E aí, essa galera combinou de se encontrar lá, né? A Anaita e o Tai Lung, eles tiveram uma jornada juntos por um tempo, acabaram se separando, coisa de BG do personagem que a gente vai descobrindo ao longo da aventura, então combinaram de se reencontrar finalmente em Karst. Lá nós também vemos a que aparece aí na tela para vocês, que é a Cassandra. A Cassandra, ela é de uma raça especial que existe lá no Ameaças de Arton, tem um vídeo exclusivo sobre essa raça aqui também, que é Kailandranok. São uns meio-dragões, digamos assim, e ela é uma mística, tá? Então ela mexe ali com magias, uma coisa bem diferente da nossa campanha. Nós
apelamos para isso, né? Para raças e classes diferentonas. Então nós temos aí a Cassandra, ela também foi parar nesse vilarejo porque ela está em uma missão pessoal, em busca por algo, né? Um objeto ali em específico. Enfim, ela foi parar em Karst, as pistas dela acabaram levando ela para lá. Nessa primeira sessão ela acaba sendo bem tranquila, né? Nós apresentamos ali os principais personagens e os NPCs, então elas têm esse primeiro contato, elas conhecem os personagens da vila em si. Todos eles têm uma arte muito bem trabalhada, né? Nós fizemos o máximo aí para dar uma bela produção para vocês. E eles têm também nesse momento o primeiro encontro deles com os puristas, que são esses soldados que seguem essa ideologia. Então aparecem os puristas cobrando um tal de imposto, sendo que na semana passada eles já haviam feito essa cobrança, e um grande desentendimento começa, e temos o primeiro embate aí da campanha, que inclusive foi bem difícil para o nosso lutador, né? Tai Lung passou mal ali, passou um aperto, mas no final as coisas acabaram dando certo e os soldados fugiram, tá? Eles acabaram recuando ali, mas eles foram apresentados a esse primeiro comandante chamado Thurston, e ele vai se tornar importante aí no futuro. Além disso, eles ficaram sabendo que o barão do feudo de Karst havia desaparecido e que a sua filha, a Lady Aleph, estava procurando ali por aventureiros para ir em busca desse barão. Então, esse grupo recém-formado, né, de Anaita e Tai Lung, que é a nossa frade, o nosso lutador, juntamente com a Cassandra, que é a nossa mística, acabaram aceitando. Eles precisavam de dinheiro para se virar, estavam absolutamente sem nada e se juntaram para fazer essa missão. É basicamente isso que acontece aí na primeira sessão. A Lady Aleph explica que o barão foi procurar por alguns agricultores que desapareceram e então faz alguns dias já que ele não retornava. O que nos leva ao nosso episódio aqui de número 2, tá? Em que elas realmente partem aí em busca do barão. Ao longo do caminho, elas enfrentam ali algumas situações, como por exemplo, os trobos, né, que estavam perdidos ali de um mercador e acabam ajudando esse mercador viajante por ali a recuperar os seus trobos que estavam assustados. E depois elas acabam encontrando o barão numa torre abandonada que existia quase na fronteira ali do território de Karst. Esse barão ele estava sendo protegido, digamos assim, estava sendo guarnecido, né, como uma pessoa sequestrada mesmo por um samurai Mashin. O Mashin ele é tipo um golem tamuriano. E aí nós tivemos a apresentação do nosso novo jogador integrante da mesa, que é o Oda. Então ele aparece como protetor ali do sequestrado, né, como inimigo nesse segundo episódio. E nós temos um embate perverso em que o nosso samurai mostra para que veio, tá? E ele é descoberto ao longo dessa batalha que ele estava sendo controlado. Havia em sua armadura robótica ali um dispositivo que aparentemente controlava as intenções do nosso Mashin. E as jogadoras e os seus personagens conseguiram destruir esse mecanismo, libertando, portanto, ali o nosso Mashin do controle no final das contas. A batalha ela foi bem difícil, inclusive é bem legal ver, porque o Mashin meio que sozinho deu conta de derrubar ali o nosso lutador. Então foi um momento crítico ali da mesa, mas bem divertido. E aí quando o nosso samurai é liberto desse controle, ele se dá conta de todas as atrocidades que ele fez e explica que há algum tempo ele havia ido em Karst também procurar uma pessoa e acabou caindo na mão ali dos puristas, desses soldados com essa ideologia mais puritana. E foi controlado para fazer diversas brutalidades. Ajudam, portanto, o barão Abelard, que é o barão lá de Karst, a se recuperar ali, a acordar ele, e pretendem ajudá-lo a voltar para sua filha, voltar para sua cidade. Mas eles são ali atordoados, né, abarrotados por uma horda de monstros que estavam na suspeita já, né? Já estavam no comentário da galera. Esses monstros são conhecidos como defeituosos, né? Um dia eles já foram humanos, mas sofreram sérias modificações e voltaram assim dessa forma. E aí eles estavam meio que perdidos, cara. Eles estavam sem saída ali, porque havia diversos monstros e eles eram apenas 4, né? O barão já estava muito machucado, o Tai Lung também acabou se machucando bastante. E eles estavam literalmente num beco sem saída, meio que sem saber o que fazer. Até que aquele mercador
que as jogadoras, né, e seus personagens ajudaram. Lá no começo da sessão, ele acaba aparecendo com a sua carruagem e salvando ali os jogadores, né, fazendo a carruagem dele voar. E no final de tudo, esse mercador, ele acaba se revelando ali como Nimbi, o deus da sorte e do azar, né, o deus do caos e das aleatoriedades em Tormenta. E ele deixa uma mensagem enigmática ali para os jogadores, informando que algo de estranho está acontecendo naquela região, que é do interesse dele. Então fica essa situação estranha. Ele também acaba dando um prêmio ali para os jogadores, né, uma recompensa de agradecimento, que é o Dado Selvagem de Nimbi, muito famoso aí na lore de Tormenta. E assim os nossos jogadores acabam sendo salvos dessa situação e voltando para Karst em segurança junto com o Barão Abelard. Depois disso, nós temos aí o nosso episódio de número 3, que é uma missão já de invasão, tá? O Barão Abelard, ele se recupera, ele agradece bastante ali os jogadores por tudo que eles fizeram, salvando, né, se arriscando para salvá-lo e tudo mais. Nós temos uma conversa entre os jogadores muito importante aqui, deles se conhecendo melhor, falando mais sobre o que eles são e o que eles querem de suas vidas e tudo mais. Nós conhecemos uma face nova, né, dessa galera. E aí nós temos o pedido do Barão. O Barão fala assim: olha, o que aconteceu comigo aí foi uma grande injustiça e eu realmente gostaria que vocês me ajudassem. Se vocês aceitarem e invadir a base do Coronel Wartrick, que foi o homem que me sequestrou, e conseguirem provas, a gente pode levar ele na justiça. É isso que eu quero. Eu quero levar ele na justiça, mostrar que ele me sequestrou e que ele pague pelos seus crimes. Os jogadores então aceitam e começam a reunir ali suas coisas para partir nessa invasão, né? Uma verdadeira missão ali de invasão ao forte. Eles acabam encontrando um grande forte e tem o primeiro contato com um grande inimigo dessa fase da campanha, que é esse Coronel Wartrick. Ele é um homem muito grande, ele é esse aí na armadura metálica, né, que vocês veem ao centro. Ele faz uma demonstração de força muito interessante nesse momento da campanha, e nós temos uma descoberta incrível no BG de uns jogadores. O Tai Lung, ele demonstra conhecer esse Coronel Wartrick aí de algum lugar e revela para Cassandra que ele já conheceu esse sujeito e que é um sujeito detestável. Ele fala pra gente que a Naita, que é a nossa Frade Angelus, ela já caiu nas mãos desse cara. E o pior, né, que ele abusou dela. Então, apesar disso, eles ficam ali escondidos, né, eles evitam contato nesse primeiro momento, e quando estavam invadindo o forte ali pela lateral, encontram outra pessoa, tá? Eles acabam esbarrando ali com a nossa última personagem integrante aí principal do grupo, que é a nossa Ladina, a Morgana, tá? Ela é uma Lefou, então ela tem todo um braço ali que é deformado, né, pelas maldições da tormenta, e ela já estava invadindo o forte para roubar também informações por ali, e eles acabam fazendo uma aliança rápida ali para esse objetivo. Por fim, né, no final da sessão ali, eles conseguem invadir a sala do Coronel Wartrick, e o Machin, o nosso Heihachi Oda, ele acha que é uma boa ideia colocar fogo na muralha de madeira do pessoal, porque a galera tá demorando muito. Então ele coloca fogo em todo mundo ali para chamar a atenção do pessoal, e assim que nós terminamos a nossa terceira sessão. Depois disso, lá na quarta sessão, né, o nosso grupo de jogadores já estava reunido, a gente faz sempre uma breve recapitulação. Ele colocou fogo em tudo, enquanto a equipe de invasão, né, realmente entra ali na sala do Wartrick. Mas eles são surpreendidos, porque rapidamente o Wartrick e uma soldada ali dele, uma espiã especialista, entra também no local. Ela veste uma armadura e um arco muito grande, que chamam a atenção. Os nossos jogadores têm um rápido momento ali para se esconder, né? Nesse momento eles estão escondidos, mas a gente vê que muitos deles acabaram indo mal nos testes. O próprio Tai Lung, por exemplo, né? Ele nem conseguiu fechar a porta do armário e rapidamente são descobertos. O Coronel Wartrick, ele entra na sala pé da vida, porque
ele recebeu a notícia de que o Barão Abelard, lembra? Lá na sessão anterior, escapou. Então ele entra furioso ao saber dessa notícia, mas rapidamente eles descobrem os jogadores dali, e aí uma fuga desesperada começa, tá? Os jogadores estão ali e tentam desesperadamente fazer de tudo para escapar. No final, eles conseguem sair da sala e vão escalar o muro, né, ali para fugir, mas nós temos alguns acidentes graves, né? A gente percebe aí que a Morgana, a nossa ladina, ela acaba sofrendo bastante dano nessa situação, o que a prejudica, né, muito, mas eles conseguem sair com vida, o que é muito surpreendente, né? Eles fazem ali, inclusive, uma marcha longa para isso, tem um contato com a Morgana, tá? No acampamento ali, eles têm um contato com a Morgana que até então era desconhecida para eles vão se habituando melhor. E aí, no final da sessão, nós temos a grande descoberta, né? Eles acabam acampando em um local próximo ao acampamento do Thurston, que foi aquele primeiro capitão que apareceu lá no primeiro episódio cobrando imposto. Ele tá aqui de novo, agora com a sua tropa completa, e eles raptaram, né? Eles sequestraram uma das pessoas, um dos NPCs que estava passando numa viagem de karst, e ele é um meio goblin, então eles estavam judiando bastante dessa pessoa. E aí eles resolveram libertar aquele NPC que era bem importante, né? Esse NPC ele chamava Prixus, inclusive, né, o meio Goblin. E eles entram aqui numa luta frenética, tá? Pra tentar recuperar o Goblin. É uma batalha bem feroz ali, a batalha mais difícil que tinha acontecido até então, com vários inimigos, mas extremamente divertida. Os nossos jogadores conseguem sair ali, sobreviver, apesar que, na verdade, nesse episódio, a batalha não termina, né? A batalha ainda continua. A gente consegue ver que o Tai Lung foi quem resgatou o Prixus, isso vai ser bem importante lá no futuro. E aí a gente termina, né, essa batalha quando a Anaita, que é a clériga do grupo, né, afinal de contas ela é uma frade, a principal cura do grupo, ela cai. Em um golpe, o Thurston consegue derrubar ela, causando um dano crítico feroz, e ela acaba a sessão ali inconsciente, tá? Quase morrendo, o que nos leva ao nosso próximo episódio, em que eles continuam essa luta aí feroz. A luta vai bastante, então realmente as lutas dessa campanha, é isso que eu gosto, né? As lutas dessa campanha, elas são muito bem trabalhadas e demoradas. Os jogadores têm que penar aí para fazer alguma coisa a respeito. Enfim, depois de muito custo, eles conseguem derrotar ali o Thurston, mas todo mundo sai bem machucado, aí vocês podem ver, e acabam resgatando o Prixus, o nosso Goblin. Depois disso, nós temos um grande momento de RP, em que todos os jogadores conversam entre si, se conhecem melhor e revelam um pouco mais do seu BG. A nossa Ladina Morgana, inclusive, ela revela que ela não permitiria ver alguma pessoa presa, porque ela mesma ficou presa durante muito tempo, e a gente não sabe mais muito bem sobre isso. Então, quando eles voltam para Karst no final desse episódio, eles percebem que houve um grande ataque. Apesar deles terem saído da fortaleza do Orthruk primeiro que todos os soldados, de algum modo esses soldados chegaram antes deles no feudo de Karst e destruíram tudo, né? Vocês conseguem ver aqui tudo cheio de sangue, o centro comercial da cidade puramente, né, destruído, um grande caos tomando conta de tudo, e eles resgatam a nossa taverneira chamada de Almuf. E a taverneira, ela fala, né, que eles chegaram atacando, chegaram ali destruindo tudo, mataram diversas pessoas do vilarejo sem mais nem menos, mas os jogadores sabem que é tudo uma repressão ali pelo que eles fizeram, né, invadindo a base do Orthruk. Eles conseguem, no próximo episódio, um atalho para chegar até o forte de Karst, tá? Eles têm que fazer ali uns testes, eles acabam indo pelo rio e conseguem chegar no forte de Karst, que já está bem demolido ali, mas eles conseguem uma passagem secreta graças ao Prixus, o meio Goblin que eles libertaram. Então, eles conseguem chegar lá e percebem que a situação não é nada boa. Eles estão em cerco, ou seja, daqui a algum tempo eles vão sofrer um grande ataque e provavelmente aquela situação vai acabar. O Barão Abelard faz os jogadores prometerem que vão salvar a filha dele, né, a Lady Aleph, a qualquer custo, independentemente do que aconteça, e ele já está providenciando um meio de salvar todos os aldeões que fugiram para a fortaleza. Ele chamou barcos, e esses barcos vão vir pela passagem secreta que eles passaram, e todos os aldeões vão escapar
por ali. Então o plano dele é mais segurar essa invasão o máximo que der para que todo mundo consiga escapar em segurança. E aí nós temos uma grande revelação nesse episódio, né, bem legal, em que o Coronel Wardruk de fato cerca todos eles e ele fala o seguinte: olha, eu desisto desse cerco se vocês me entregarem a Anaita. E é aí que a gente descobre, né? Realmente a Anaita e o Coronel Wardruk tiveram um passado. Por mais que ela seja uma Angelus, né? Então ela não é uma humana pura, que é o que eles defendem. O Coronel Wardruk parece que realmente abusou dela e ela está grávida de um filho dele. Tá? Essa é a grande bomba e a grande revelação desse episódio. E depois disso nós temos a nossa primeira batalha em massa. Tem vídeo aqui no canal já explicando como que a gente fez essa batalha, porque ela é um mecanismo novo, né, exclusivo dessa campanha. E o pessoal viu que eles estavam enrascados, né? Aqui dá pra gente ver, todo mundo estava bem apreensivo, principalmente com essa batalha em massa que ia rolar. Ninguém sabia direito, né, como que ia funcionar, uma mecânica nova e tal, mas foi bem interessante. E basicamente o próximo episódio, ele é composto dessa grande guerra, né, dessa batalha em massa que acontece entre o Coronel Wardruk e os aldeões ali de Karst. Nós fizemos ela em forma de cartinha, né, essa batalha para ficar mais visível os efeitos de todo mundo, e veio a grande surpresa ali, né, a grande surpresa da situação desse episódio, porque os nossos jogadores, eles perdem essa batalha em massa, tá? Eles são derrotados e têm que fugir, tá? Eles perdem a batalha em massa, não é o suficiente para segurar o cerco deles e apesar dos barcos chegarem e grande parte dos aldeões conseguirem escapar, inclusive os jogadores, as baixas são grandes. Inclusive o Barão Abelard. Ele, no último momento ali, depois que o cerco conseguiu invadir a fortaleza do castelo, o Barão Abelard luta contra o próprio Coronel Wardruk e por um tempo ele consegue, né, segurá-lo bem, mas não o suficiente. Depois de algum tempo, o Barão Abelard é morto. Ele é o Coronel Wardruk que consegue enfincar a espada nele com força, perfurando-o completamente e matando o Barão Abelard. O Oda, né, que é o nosso Machin Samurai, ele tem que nocautear a Lady Aleph para conseguir tirar ela dali, porque ela entra em desespero. É uma cena muito emocionante, inclusive dessa batalha em massa. É um ponto alto dessa primeira parte da campanha, né, muito legal. E também nós temos outra grande morte. Essa soldado que era uma soldado de elite do Coronel Wardruk, que nós falamos no outro episódio lá da invasão, que tem um grande arco, ela acaba matando o Prixus, o meio Goblin, que os jogadores salvaram. Então também essa perda ela traz consequências muito grandes, tá? Essa batalha aí, né, traz consequências muito grandes para os jogadores, porque o Prixus era um personagem que eles haviam se afeiçoado, até por tê-lo salvado e tudo mais, e ele havia se afeiçoado a eles. Então, nós tivemos aí um momento crítico da batalha em que eles fogem, eles saem desesperados, e agora a situação está realmente em uma calamidade, porque todo o exército de Yuden estão atrás desses jogadores e o feudo de Karst se perdeu. Foi completamente dominado pelos inimigos. Depois nós temos o nosso penúltimo episódio, em que eles vão até um porto oculto. O Tai Lung, ele foi um grande viajante, né, durante ali o seu tempo até chegar em Karst de novo, e ele conheceu alguns piratas, isso mesmo, ele passou por Kubar, né, a ilha ali da galera da marítima e tal, e ele conheceu alguns piratas por lá. E ele sabe, né, ele foi informado de que havia um ponto específico ali em Yuden em que existia um porto secreto, que era usado por esses piratas para realizarem contrabando, né, através do rio. Então, sem muito o que fazer, né, afinal de contas eles precisavam sair de Yuden, mas não tinham meios para isso, eles decidem seguir essa ideia aí do Tai Lung e ir até esse porto oculto. Nessa sessão nós tivemos a participação especial, inclusive, de uma pessoa interpretando a Lady Aleph, né, o Wallace, que já faz parte aí do canal há um tempo. Ele interpretou a Lady Aleph durante essas duas últimas sessões. Enfim, eles acabam indo até esse local, né, esse porto oculto. Existe uma cena bem engraçada, inclusive, apesar de toda a tragédia que rolou ali na situação. E eles têm um favor, eles precisam arrumar comida e abrigo para todos os aldeões refugiados que perderam suas casas. E aí eles fazem um combinado com a dona aqui do bar. Ela fala o seguinte: olha, se vocês... eu tô tendo um problema com alguns piratas lá atrás, lá na parte de trás do bar. Se vocês conseguirem nocautear essa galera e tirar eles dali, eu dou comida pra todo mundo e abrigo.
enquanto vocês esperam pelos piratas aí por uma carona até a cidade de Valkyria. O plano da Lady Aleph agora, nesse momento, depois da queda de Karst, era ir até a própria rainha imperatriz Shivara, denunciar a ela tudo o que aconteceu na sua cidade, né, e o que estava acontecendo em Udenak, e pedir para ela tomar alguma providência, porque isso não poderia continuar assim. Então o grande plano deles aqui é ir até a grande cidade de Valkyria para tentar pedir por ajuda. E aí nós temos uma grande batalha aqui também, uma batalha bem difícil contra um ogro. Eles encontram um capitão pirata aqui nessa parte de trás, que é um ogro, e a batalha é muito legal, principalmente porque a Lady Aleph agora está ajudando, né, eles, né, está no grupo ali ajudando. A Lady Aleph, ela não vai ser uma personagem ativa que vai estar sempre ali, mas de vez em quando ela vai estar. E a Lady Aleph é uma humana da classe nobre, então é muito legal ver ela aí em ação, né, mandando ver. Ajudou bastante, inclusive, aí todos os personagens. Foi uma batalha pesada que não terminou nesse episódio. A batalha continuou pro nosso último episódio aí desse primeiro arco, e ela foi difícil, tá? Inclusive, o nosso Machin teve a sua armadura destruída pelo ogro, sofrendo grandes baixas. Até agora ele tá sem essa armadura aí, né? Nós usamos uma grande barra de boss, que foi muito divertida de utilizar, e a galera sentiu a pressão, tá? O cara realmente aguentou bastante aí nesse combate, foi muito divertido de se ver. No final, eles acabam entrando em um acordo, né? O ogro, ele vê que grande parte da sua tripulação ali se acabou, e ele fala, olha, me deixem eu ir embora, me deixem em paz aqui, que eu vou sair e pronto. Então eles acabam entrando num grande acordo aí com o ogro, e não matam ele, mas algumas pessoas da sua tripulação acabam mortos, né? E aí eles encontram a carona no final do episódio. O próprio pirata, amigo do Tai Lung, que levou ele de Kubar até o reinado, aparece de volta ali, que é esse personagem que tá aparecendo aí em destaque para vocês, e ele dá uma carona, né, num barco até próximo a Valkyria. Ele fala que ele não vai poder deixar os personagens lá e na própria Valkyria, até porque é extremamente vigiado e ele é um pirata, né? Ele é uma pessoa fora da lei, mas que ele vai dar carona até onde puder. E a gente termina esse primeiro arco aí da campanha com os nossos personagens ajudando o ogro no final das contas, né? Curando ele ali, e acaba numa grande festança de bebedeira e tudo mais, e os nossos personagens se preparando para embarcar rumo a Valkyria, tá bom? É isso basicamente que aconteceu durante todo esse trajeto. Obviamente tem muito mais coisa, né? Os diálogos entre os personagens não dá para eu falar todos aqui, mas eles acabam se conhecendo e o objetivo dos nossos jogadores vem à tona. Nós sabemos que o Rei Hashioda, que é o nosso samurai Machin, ele tem o objetivo de reencontrar algumas pessoas de Tamura que eram do seu clã e que estão perdidas por aí. Inclusive, uma dessas pessoas passou por Karst e ele foi informado disso, e aí foi dito que essas pessoas foram para Nitamura, que fica lá em Valkyria. Então o objetivo meio que acabou casando. Nós descobrimos que o Tai Lung e a Naita, o Tai Lung principalmente, ele quer vingança por tudo que aconteceu com a tribo dele, que foi massacrada pelos puristas, então ele também tá atrás do responsável. A Naita tá em busca de de justiça pelo que aconteceu com ela, afinal de contas ela foi abusada e está grávida do Coronel Warthog, então ela quer ver ele detido também, preso. A Ladina Morgana, ela ainda acaba sendo ali a mais misteriosa dentre eles, né? Não teve muito contato ali com ela, mas ela tá no meio da galera. E a Cassandra, ela busca uma lança. A gente descobriu que ela é de Scar Shantalas, a cidade do grande Scar. E ela tem alguma missão, por algum motivo, de alcançar um objeto mágico, uma lança extremamente poderosa, que já foi descoberto que está na mão dos puristas também. Então, todos eles estão indo agora rumo a Valkyria para pedir auxílio aí na luta contra os puristas dentro de Eiyuden. É basicamente isso que aconteceu. Agora, na nossa próxima sessão, a gente vai ver eles chegando na grande cidade de Valkyria. Vai sair um vídeo ainda essa semana aí para vocês contando sobre Valkyria, né? Por que ela é a maior cidade de Arton, o que ela tem de tão importante, um vídeo bem legal. Então, fiquem ligados por aí, maravilha? Espero que vocês tenham curtido, acompanhem com a gente aí, então, a quarta-feira, a partir das 8 horas, e depois todo o ano inteiro, a gente vai jogar Guerra Artoniana. Tá muito legal essa campanha, porque eu fiz alterações, né, na história que eu acho que se encaixam bem. A gente tem mapas muito interessantes, tem personagens legais, então eu conto muito aí com a presença de vocês na quarta-feira. Não deixem de acompanhar. Muito obrigado por ter assistido, se inscreva no canal, deixa um like, obrigado e tchau, valeu!